Olá, meu nome é Tassiane, eu sou estudante de pedagogia, estou cursando o sexto semestre pela Universidade Anhembi Morumbi e hoje eu estou gravando esse vídeo para poder falar um pouquinho sobre esse momento tão complicado que a educação tem passado no processo de alfabetização das crianças. Esse vídeo ele é direcionado para as famílias que querem ajudar os seus filhos, né, as suas crianças no geral, a, a conseguir passar por esse processo, mesmo de forma remota, mesmo estando distante dos professores, distante das escolas. Então eu vou falar um pouco de como tornar esse processo um pouco mais fácil, né? Algumas dicas, algumas sugestões de como vocês podem tá fazendo esse caminho, né, junto com as crianças de vocês. Eu separei esse vídeo, então, por etapas. Então, eu vou começar pelo número um, que é o que eu já falei anteriormente, quando eu estava me apresentando, que é possível, sim, ajudar a criança no processo de alfabetização, mesmo de forma remota. A gente sabe de todas as dificuldades que os professores, as escolas e as famílias enfrentaram para poder se adaptar a esse novo mundo, né, online, onde tivemos que aprender muitas coisas, tivemos dificuldades, as crianças também, mas existem algumas saídas, algumas maneiras de deixar um pouquinho mais tranquilo, né? Então, que vocês estejam conscientes, né, de que é possível isso acontecer, que vocês não fiquem assustados, né, com medo de, ai, meu filho vai aprender a ler e escrever ou não vai. Ele vai aprender, ele vai conseguir, ele vai passar por esse processo. Vamos para o próximo slide agora, para a gente dar continuidade e vocês conseguirem entender como que tudo isso pode ser feito. No número 2, eu coloquei que cada criança tem um tempo, né? Cada criança, ela tem o seu momento, ela tem a gente precisa saber respeitar isso, né? Que cada criança tem esse desenvolvimento, né? Mesmo as crianças mais pequenas, os bebês, por exemplo, as crianças de 2 anos que têm o desfraude, eles têm ali o tempo deles para deixar de usar fralda, para deixar de tomar mamadeira, por exemplo. Eles têm esses momentos, esses tempos dele. E a mesma coisa acontece nesse período, né, da alfabetização. Cada criança tem seu tempo. Então, às vezes, o coleguinha já sabe ler, já sabe escrever, mas a sua criança não. E aí fica aquele sentimento, né, aquela coisa, aquela frustração. Ah, será que meu filho vai aprender a, a escrever, vai aprender a ler? Será que eu vou conseguir orientar ele nesse processo agora de forma longe, né? Como que vai ser tudo isso? Então, ele vai aprender, ele vai ter o tempo dele. O importante é a gente entender que ele precisa ser desenvolvido. Então, as crianças, elas precisam ser estimuladas, elas precisam estar ali todos os dias convivendo com esse mundo alfabético, né, com as letras, com o alfabeto, com o próprio nome. Isso vai fazer com que elas estejam muito próximas de tudo isso e vai passando a fazer sentido para elas. No número 3, que agora é o meu próximo aqui, eu coloquei uma coisa muito importante, que eu considero assim uma das mais importantes, que é paciência, respeito e muita boa vontade. Eu acho que as crianças precisam muito disso, né? As crianças precisam que a gente tenha paciência com elas, porque para elas às vezes o que para nós é muito fácil, para elas é um pouco difícil ou muito difícil, então a gente precisa ter essa paciência, a gente precisa respeitar isso. E fazer isso com muita boa vontade, sempre sorrindo, sempre agradando, falando: olha, eu vim aqui para te ajudar, eu tô aqui porque eu quero que você aprenda, nós vamos fazer isso juntos. Esse tipo de frase, esse tipo de acolhimento que a gente chama, ele é muito importante. A criança se sente segura, ela se sente tranquila, e ela vai passar por esse processo com muito mais segurança.
Número 4, comecei já com algumas dicas, né, para a gente poder entender bem como funciona né, esse processo para estar fazendo de forma remota e como as famílias vão ajudar, né? O que as famílias vão poder fazer nesse momento para poder participar junto com a escola, né, junto com as atividades, também poder estar ali auxiliando a criança, fazendo alguma coisa para que ela continue se desenvolvendo, né? Então, é deixar a criança participar das tarefas do dia a dia. É claro, de acordo com a idade, né? Algumas crianças já conseguem ajudar na organização da casa, os mais velhos, né? Os que não estão no período de alfabetização, mas já sabe lavar louça, já sabe ajudar em algumas tarefas, né? Que é de acordo com a idade de cada um. Nesse processo de alfabetização, é muito legal as crianças participarem das atividades, como, por exemplo, uma lista de supermercado. Toda vez que a família for ao supermercado, for fazer uma lista de compras, deixar a criança participar desse momento. Isso faz com, em primeiro lugar, né, que ela se sinta participando ali né, da rotina familiar, também das responsabilidades dos adultos, mas também com que ela esteja familiar com esse mundo, né, das letras. Ela vai, se você, por exemplo, pedir lá para ela escrever detergente, talvez ela não escreva detergente da forma correta, já é uma palavra mais, né, que tem duas consoantes juntos ou mais, então ela vai ter um pouco de dificuldade, talvez não consiga, vai escrever do jeitinho dela, mas quando chegar lá no supermercado, ela vai olhar aquela palavra e ela vai saber que ele está escrito detergente. Então, assim, eles tendo esse contato, fazendo participando, né? Ter esse dia a dia com as letras, com o alfabeto, com as palavras que é utilizada na rotina da família, com o nome das pessoas que moram na casa, o nome dos avós, se os avós morarem em outro lugar, né, distante. Isso vai fazer com que elas vão assimilando que todas aquelas palavras, que aquelas letras, elas tenham um significado, que não são só que elas podem ser colocadas de qualquer forma que vai formar uma palavra. Não, elas vão começando a ter sentido. Número 5 deixa a criança próxima e familiarizada com as letras. Então é muito que eu já passei no slide anterior, né? Sobre você deixar a sua criança sempre próxima das letras, então sempre estar falando o nome, se possível pegar uma folha e escrever o nome junto com a criança, então repetir qual é a primeira letra do seu nome, qual é a primeira letra do nome da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, do irmão, do cachorrinho. Pode, né, usar várias opções. Pode escrever outras palavras também, nome de desenho. Então, assim, dá pra tá sempre incentivando, né? Esse incentivo eu acho que muito importante nesse momento. O número 6 faça jogos de tabuleiro, né? Escreva cartas, e-mails, mensagens para alguém que mora longe. Isso é uma coisa muito interessante que as crianças adoram, porque, em primeiro lugar, o jogo de tabuleiro, quando as crianças elas participam de criar alguma coisa, então criar um jogo, criar as regras do jogo, criar os personagens, fazer a decoração. Isso faz com que elas se sintam muito felizes por estar participando daquilo, elas ficam felizes com o trabalho que elas fizeram, isso é muito gratificante, né, para as crianças. E quando participam as pessoas da família junto, com certeza ainda é um vínculo, né, que você está criando com a sua criança, com o seu filho. Escrever cartas também, e-mails, mensagens para alguém que mora longe, isso tudo vai deixar a criança muito próxima do alfabeto, das letras, das palavras. Então, ela escreve uma cartinha ou você digita um e-mail junto com ela vai ver que aquele e-mail tem uma letra que parece a letra do nome dela ou que é a mesma letra do nome dela.
E tudo isso vai começando a ter muito sentido para a criança. Ela está próxima, né, dessas mensagens, dessas cartas. No caso do jogo de tabuleiro, a confecção das regras, de fazer a trilha ali, né, se for um jogo de trilha, isso vai fazer com que ela saiba que existe uma regra para jogar aquele jogo e que aquela carta que ela pegou que tem um significado. Então isso tudo vai fazendo com que ela fique cada vez mais próxima é, do mundo letrado, né? Das letras, do alfabeto, ela vai tendo mais sentido. Isso é aí que a criança vai começando a ser alfabetizada, e para as que já estão alfabetizadas também podem fazer esse tipo de atividades, porque as crianças gostam e elas vão aprimorando o que elas já sabem, né? As crianças que já foram alfabetizadas às vezes escrevem algumas palavras, trocam algumas letras, então isso também é um incentivo para as crianças que já foram alfabetizadas, mas que ainda estão nesse processo, né? Que geralmente é no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Número 7. Número 7 é reserve diariamente um momento para leitura. Então, a leitura, eu acho que todos nós sabemos já o quanto é importante, né, a leitura na vida das crianças, desde de bebê, né, na barriga, na verdade, você pode estar lendo para essa criança, você pode estar contando história, isso faz muito bem para a saúde, né? Ela se sente feliz, ela se sente amada e deixa esse vínculo ainda mais próximo com a família. Então, ter esse momento geralmente antes de dormir, né, que as crianças elas até pedem para ter uma historinha, então reservar diariamente, todos os dias ter um momento, aí você decide um momento ali, se vai ser com a família toda, se todo mundo vai ler um livro, cada um vai ler alguma coisa, ou se vai contar uma história para a criança. E é isso, ela vai tendo ali aquele contato, né, com os livros, com a leitura, ela sente curiosidade de saber, se ela ainda não sabe ler, né, o que está escrito, ela quer saber a palavrinha que está ali, ela começa a relacionar com as palavras que ela já conhece, que geralmente é o próprio nome. As leituras, as figuras também, elas mostram muitas coisas que estão, né, escrito no livro, que estão escritos no livro, então ela vai relacionando aquilo e vai tendo esse momento de leitura e de vínculo com a família. No número 8, pesquise junto com a criança. É, ter esse momento de pesquisar, fazer uma pesquisa, procurar uma notícia, ou mesmo algo do interesse da criança, né, ou algo que a criança goste, você fazer essa pesquisa junto com a criança, isso também vai estar incentivando ela a estar próxima da leitura, próxima das palavras, ela vai estar associando uma palavra né, que a palavra está num texto, que a palavra ela tem algum sentido. Então essa pesquisa ela tem um benefício muito grande, porque a criança ela vai vendo que tudo que existe, né, ela consegue pesquisar, saber mais sobre o assunto, né, se aprofundar. Então também é uma forma interessante de deixar a criança bem próxima desse mundo da leitura. O número 9 agora vai falar sobre orientação, motivação e incentivo. Eu acho que isso é muito importante, a criança ela ter orientação, tanto na hora das atividades propostas pela escola, né, que elas precisam ainda nessa idade de estar tendo essa orientação de como é feita a atividade, né, às vezes na hora da leitura, os que não sabem ler, e também precisam ser motivados, que às vezes eles ficam com preguiça por não estar indo para a escola, então precisa de ter essa motivação, às vezes criar um ambiente diferente para a hora do estudo, deixar ali, mesmo fazer a criança ajudar a montar esse espaço. Então, é na sala que é o momento do estudo, o momento de participar da aula, então vamos montar um lugar bem legal e deixar um lugar bem legal, bem confortável
para a criança se sentir motivada mesmo, se sentir inserida naquele momento de estudo. E o incentivo tá sempre incentivando a fazer as atividades com capricho, né? Ter essa boa vontade de estar participando, de estar se dedicando também nas tarefas. Isso tudo é muito importante. A criança se sente segura, ela se sente acolhida, ela se sente apoiada. Número 10 é a gente não pensar que tudo isso que foi falado aqui agora, que isso é só responsabilidade da escola, né? Essa questão de fazer a criança estar inserida nesse meio, né? Para ficar mais fácil o processo dela de ser alfabetizada. Não é só responsabilidade da escola, as famílias, os pais, eles podem ajudar, podem estar perto disso. Isso é algo que a criança vai estar ganhando, isso vai contribuir para o desenvolvimento da criança, isso é muito bom, sem contar que a criança ela passa a ter um sentimento de que é muito importante você, né, um ajudar o outro, um tá ali perto do outro para estar ajudando, para estar incentivando, que eu acho que é isso que eles precisam nesse momento também, né, de ter esse olhar e com certeza as famílias vão conseguir passar isso. Já saiu até reportagens de dados que foram feitos, né, sobre que aumentou muito a parceria entre famílias e escola durante o período de isolamento, né, durante o período de pandemia. Então a gente sabe que isso tem que continuar até quando voltar às aulas presenciais. A criança ela tem muito a ganhar se for feita essa junção, né? Essa união entre os professores, a escola e a família. Bom, pessoal, todos esses tópicos, né, que eu falei aqui, eles são meus estudos, né, que eu estou me aprimorando, que eu estou estudando, são com base do que eu estou aprendendo na faculdade. Então eu separei também algumas dicas de atividades que podem ser feitas em casa. Já está até aparecendo aqui pra gente na tela, né, no nosso slide, que eu separei algumas brincadeiras para mostrar para vocês que dá para fazer com que a gente tenha em casa, né, atividades mais simples, não precisa ser nada muito muito elaborado. A gente pode fazer com os objetos que a gente tem em casa já. Então, nessa primeira imagem que a gente tem aqui do jogo de bloquinho, né, que geralmente toda criança tem em casa esses jogos de bloquinho. Aqui é um tipo de jogo que ele é muito bom para as crianças que já sabem ler, já sabem escrever, mas que estão aprendendo a separar sílabas, né? Que ainda estão nesse processo de separar sílabas. Então, ele pode ser feito para as crianças que já são um pouco mais velhas, né? Mas também pode ser feito com as letras do alfabeto, não precisa ser com as sílabas, né, assim separadinho, pode ser com as letras, mas formando assim as palavras, as crianças elas vão aprendendo, elas gostam, né, de estar fazendo isso. Então, aqui, por exemplo, macaco. Então, ela vai, se ajuda a criança a montar, fala, olha, a letrinha M, a letrinha a letrinha C, a letrinha a letrinha C, a letrinha O. E isso tudo, ela vai associando, ela já vai vendo que aquelas letras, elas formam alguma palavra, né? E isso com um joguinho que ela já tem em casa. E aí você pode fazer aqui, provavelmente foi impresso nessas letras, mas dá para fazer à mão mesmo, recortar e colar. E aí você já tem um joguinho para brincar com o seu filho, né? Com a criança que você tem em casa. Também tem um joguinho para brincar com a criança, já trabalhando a alfabetização, né? Isso é muito legal. Esse outro jogo que a gente tem aqui um pouco embaixo, que parece uma caixa
de sapato, né? Você vê que também é muito simples. Então, se for, junta tampinhas de garrafa, ó, então são várias tampinhas, cada tampinha tem uma letra, provavelmente tem todas as letras do alfabeto aqui dentro da caixa. E aí, você vai formando palavrinhas, ó, com as tampinhas. Então, pode fazer jogo de adivinha, pode ver quem consegue formar mais palavras, as crianças que ainda não sabem ler, não sabem juntar as palavras, elas já começam a assimilar qual palavra, que bola começa com a letra B. Então, esse também é um joguinho muito legal que dá para fazer com as coisas que a gente já tem em casa, né? Você vê que não precisa de muitos recursos, então é bem legal, bem simples, né? De estar confeccionando, né? Esses joguinhos para as crianças. Esse terceiro jogo, que está ao lado, né? Ele ele também é feito com tampinhas, né? A gente pode ver aqui na imagem que ele é feito com tampinhas, ele também já está separado com as sílabas, então para as crianças que estão aprendendo, né, aprendendo a separar sílabas, mas igual eu falei do primeiro joguinho de pecinhas de montar, a gente pode adaptar e colocar só as letras para essas crianças que ainda estão aprendendo, né? Então, cada bambolê, digamos assim, né, que é esse arco aqui, monta uma palavra dentro do arco. E você pode jogar em família, né? Então, tem um irmão mais velho, e aí você já chama todo mundo para participar. Então, vamos ver quem consegue montar uma palavrinha, vamos ver quem consegue mais rápido. As crianças, geralmente, na cidade adoram esse tipo de brincadeira, né? Vamos ver quem é mais rápido, eles gostam disso. Então, eles se divertem bastante e é um momento que eles estão aprendendo, né? Você está introduzindo algo que é para o conhecimento deles, que eles vão tá aprendendo, tá se desenvolvendo, vão estar aprendendo a ler e a escrever de uma forma divertida, de uma forma diferente, de uma forma lúdica, né? E isso é muito bom. Então é dessa forma que a gente consegue ajudar as crianças a participar, a participar, né, dos joguinhos, a também confeccionar os joguinhos. Então você pode ajudar, chamar a criança, né, para estar fazendo as letras, para colar as letras ali na tampinha. Eles se divertem muito com isso e é um momento muito rico, né? Porque eles estão aprendendo. Então, ao mesmo tempo que eles estão ali fazendo uma letrinha, eles estão também recortando, colando. Então, eles estão aprendendo o passo a passo, né? De como confeccionar um jogo, como confeccionar uma brincadeira. Então, tem várias possibilidades, né? Para a gente estar fazendo em casa com coisas que a gente já tem em casa, não precisa de muita coisa. Por exemplo, se você não tem essa argolinha aqui, você pode adaptar, ao invés de colocar dentro da argolinha, vamos colocar dentro de uma caixinha, vamos colocar dentro de um potinho, algo que a gente não usa mais, ou então um pedacinho de folha colorido. Então, assim, tem várias maneiras, várias. Hoje em dia a internet, ela abre muito esse caminho, né? Que a gente pode pesquisar, a gente pode ir além, né? E ter muitas opções. Agora eu vou pular para o próximo, que o próximo também fala sobre dicas de, de como inserir, né, as palavras, de como inserir as brincadeiras junto com as palavras, né, como inserir a alfabetização já com as brincadeiras. Então, na primeira foto aqui, que parece uma caixinha de fósforo, ela é uma caixinha de fósforo, na verdade. Ela é muito legal porque as crianças na cidade elas gostam muito de surpresa, né? De coisa nova, de coisa diferente. Então, você oferecer para a criança ali uma caixinha de fósforo com uma palavra que talvez ela não saiba o que está escrito, mas na hora que ela abre,
ela vê a imagem, ela vê que aquela palavra significa alguma coisa, ela já vai começar a associar e ter o entendimento de que aquelas, por exemplo, se você fizer várias caixinhas com várias palavras, ela vai saber que cada caixinha ali tem uma palavra diferente, com um significado diferente, né? E aquela mesma coisa, ela pode ajudar você elaborar isso, né? Então, a recortar a palavra, a colar, ela gosta, ela vai gostar de participar, de ver como é feito, né? Ela vai ficar feliz depois de ver o material ali pronto, então de abrir a caixinha, fechar a caixinha, abrir a caixinha 100 vezes, né? Que eles vão fazer isso. Então eu acho particularmente essa aqui é uma forma muito divertida e muito legal, que eles vão ter o entendimento, né, de que as palavras significam alguma coisa quando você junta as letras, né, elas têm um significado e isso vai agregando, né, para o pro processo de alfabetização, agregando nas atividades da escola, é, trazendo aí todos os benefícios. Na outra imagem aqui de baixo é um jogo da memória, né? É aquele jogo da memória, aquele jogo que geralmente as escolas pedem, né, no início do ano, mas algumas crianças também têm em casa. Então, se você tem, né, em casa esses joguinhos da memória, esse aqui, por exemplo, ele é um joguinho do alfabeto, né? Então ele tem aqui as letrinhas, então é uma letra de acordo com a figura. Então dessa forma, essa forma simbólica, né, de a criança ver a imagem e associar com uma letra, isso vai fazendo com que ela vai entendendo, então ela já vai ter aquele entendimento de letra F é de faca, letra F é de foca. E ela vai assimilando, ela vai tendo essa ampliando, né? Esse banco de palavras. Cada vez mais ela vai conhecendo mais palavras e vai vendo que cada palavra começa com uma letra diferente, outras começam com letras iguais, né? Igual eu dei o exemplo da faca e da foca. Então isso tudo vai ajudar no desenvolvimento da criança. E você, assim, percebe que são coisas muito simples, coisas que você pode fazer aí na sua casa, você pode fazer com os recursos que você já tem em casa, ou se caso você já tem um pronto, também pode usar. Ou mesmo fazer o exemplo pronto, mas a gente poderia estar também confeccionando um novo, né? Com folha, com papel, com cartolina, né? Fazendo todas as letrinhas, deixar a criança ela tentar fazer as letras. Nem sempre elas já conseguem fazer as letras, às vezes elas, né, precisam de orientação, ainda de ajuda, elas precisam olhar a letra para copiar, mas elas participar, né, dessa confecção é muito importante. E é isso. Então vamos agora para a próxima imagem, aqui depois, né, do joguinho da memória. Essa imagem aqui que eu selecionei é um bloquinho de papel, né? Que não sei se ele está colado aqui, acho que numa caixa, talvez num papelão, mas você vê também que são recursos que a gente pode já ter em casa. Então, a primeira sílaba aqui é o B e o O, né? Bó. Então, você consegue formar quantas palavras com essa sílaba? Então, tem boca, bola, né? Então, tem várias possibilidades, a criança vai entendendo que tem várias possibilidades dela formar uma palavra. Então, ali num método de brincar, né? De ficar vendo qual as letrinhas que tem ali, ela já vai aprendendo, ela vai tendo esse conhecimento, né, de que as palavras elas significam alguma coisa. E aí quando elas começam a entender isso, aquilo vai começando a fazer sentido para ela. Quando faz sentido para a criança, ela começa a aprender, ela começa a entender. Então essa até que também é uma maneira legal. Claro, é como eu falei, tudo vai ser de acordo com a idade da criança, né? Então, se é uma criança que já está alfabetizada, ela pode. Esse método aqui é o ideal, né? Porque aí é para aprender a separar as sílabas, ela vai conseguir perceber que
que várias palavras, né, que começam com bó pode ter um final diferente e também vai já estar aprendendo a separação das sílabas. Mas poderia ser feito diferente também, poderia colocar a palavra bola escrito aqui no começo, onde está o bó, e aqui onde é o bloquinho, né? Aqui o bloquinho branco, tá fazendo um desenho da bola, por exemplo, para a criança, como se fosse a caixinha de fósforo, né? Para a criança ver que aquela palavra, aquelas letras, né, para ela, que ela ainda não entende o que está escrito, significa bola. E aí você conseguiria fazer várias palavras. Aqui, né, tá a letra B e a letra O, a gente poderia também fazer em forma de bloquinho, colado em cima, para poder ter várias palavras. Enfim, dá para adaptar e fazer de acordo com o nível, né? De acordo com o que seu filho já sabe, o que ele precisa estar desenvolvendo. O que eu estou tentando mostrar aqui são que existem muitas possibilidades de trabalhar esse aprendizado, de reforçar esse aprendizado que está sendo feito nas escolas pela professora com os recursos que a gente já tem em casa. Porque às vezes de forma remota, a professora ela não consegue fazer, por exemplo, esse tipo de jogos, né? Fica um pouco mais difícil. Alguns até conseguem, né? Mas outros às vezes não. Então, se você quiser fazer esse acompanhamento, né? Dar continuidade a essas atividades, isso vai trabalhar muito o desenvolvimento do seu filho, né? Ou da sua criança, né? Se você é avó, tia. Então ele vai trazer muito benefício, né? A palavra certa é essa. Vai trazer muito benefício porque ele vai auxiliar o processo de alfabetização. Então, deixa eu pular agora para o próximo, para a gente já falar aqui. Essa outra foto, ela mostra crianças brincando com massinha, que é algo que eu acho também assim fantástico, porque a criança, ela a partir do momento que ela brinca com a massinha, ela desenvolve a criatividade, né? Então ela consegue criar muitas coisas ali. E uma delas também a gente pode orientar com que essa brincadeira de massinha auxilie na alfabetização. Então a gente pode criar letras com massinha. Às vezes, já até esses kits que geralmente a criança tem com massinha já vem as forminhas das letrinhas. Então, brincar de formar palavra, o nome dela, o nome da mãe, do pai, o nome de alguém, de um amiguinho, né, da professora. E aí ela vai brincando, se divertindo, né, porque eles adoram brincar com massinha. E já vai estar trabalhando ali também esse desenvolvimento, né, essa aproximação com a alfabetização. Ela pode criar também, assim, igual eu sempre tenho repetido nos slides anteriores, são várias possibilidades. Então, se o seu filho entende mais fácil com figuras ou com objetos, então você tá ali com a massinha, faz o desenho de uma maçã e escreve maçã com a massinha, ele vai entender que aquela maçã ela se escreve daquela forma e que então aquelas palavras têm um significado. Ele vai começar a entender que aquilo significa maçã. Então é assim que eles vão aprendendo, que eles vão se desenvolvendo. Às vezes parece que é um processo um pouco mais demorado, né? Ainda mais que está numa forma remota, uma forma distante. Mas assim, é possível a gente conseguir fazer isso com essas opções, né, que eu trouxe para vocês. E mesmo a gente tendo, né, essas dificuldades mesmo de conseguir, às vezes, lidar, né, com a situação, tanto do isolamento como da alfabetização, né, de auxiliar as crianças nesse processo, existem essas saídas, né?
Então, eu acho que é isso que eu queria transmitir hoje, que eu queria dizer, e acredito que eu tenha conseguido, né, explicar o que eu queria passar, né, o que eu queria compartilhar, para deixar bem claro que por mais que existam, né, as dificuldades, a gente pode encontrar algumas soluções e deixar mais leve, mais tranquilo, né, para as crianças não ter tanto impacto, né, negativo com a situação. Eu quero só terminar agora com os dois últimos jogos que eu separei, porque eu acho eles bem importantes também, eu acho eles muito dinâmicos, muito legais assim para as crianças, que é o joguinho de dado, né? Que a criança ela vê as imagens ali da abelha, do macaco, do elefante, e ela consegue formar as imagens. Ela vê ali a imagem e ela consegue formar as palavras. Ali nessa imagem mesmo está separado por palavra, para as crianças que estão aprendendo né, a ler e escrever, por sílaba, por letra, então é de acordo com né, o desenvolvimento de cada criança. E também o bingo, que eu acho assim, muito divertido, muito legal, dá para jogar em família, é, que é para acertar ali a palavrinha. Claro, é igual eu sempre estou falando, se a criança ainda não sabe ler, mas se ela já reconhece as letras do alfabeto, ao invés de fazer com palavra, você pode fazer com letra. Então, ao invés do abacate ali, enxada, quadro, pode colocar letra A, letra B, letra C, e a criança ela também vai conseguir jogar o bingo. Então, é só uma forma de você adaptar para faixa etária, né, ou para o nível que seu filho tá. Então, de qualquer forma, ele vai estar aprendendo. Então, a gente consegue, né, montar um monte de jogos. A gente tem muitas outras opções também na internet, não são só essas são algumas dicas, dá para fazer outras. De acordo com o que você tem em casa, com os recursos que você já possui, sem comprar, fazer gastos, né, investimentos. Não precisa, dá pra gente usar bastante coisa que a gente possui em casa, às vezes que nem usa, né, para trazer esse benefício aí para as crianças. Bom, eu acho que é isso que eu queria ter passado, que eu queria ter falado. Um grande abraço a todos, muito obrigada.